Deus? Então que a gente possa nessa manhã, em nome de Jesus, estar com a nossa mente fixa no autor e consumador da nossa fé. Que a nossa mente, que o nosso corpo não seja levado por sono, por nada, mas que o Senhor possa estar falando conosco, ao nosso coração. Que muito tempo o Senhor falou por meio dos seus profetas, mas hoje Ele nos fala por meio do seu Filho. Aleluia. Eu acho que isso é tudo que nós precisamos. O Evangelho é completo, o Evangelho é tudo, porque Cristo é tudo. Amém? Então, eu gostaria de convidá-los a pensar um pouquinho comigo nessa manhã a respeito de... Eu coloquei como tema dessa palavra, dessa mensagem que Jesus tem falado comigo, para mim, o custo da cruz para um nigeriano é o mesmo que é para mim e para ti? E nessas duas passagens que a gente tem como tema do retiro, que é uma Lucas 9 e a outra Lucas 14, duas coisas importantes me veio à memória, que existe um preço que foi pago na cruz por Jesus, pelos nossos pecados, e existe um preço, um custo, melhor dizendo, que é o custo do discipulado para nós. E muitas vezes essas duas coisas elas são confundidas por nós cristãos. Nós achamos que o custo da cruz foi pago, só que o custo do discipulado também foi pago. E isso não é uma verdade. A verdade é que o preço que Jesus tinha que pagar, Ele pagou na cruz. Ou seja, o nosso amado, o nosso Deus, Ele veio em forma de homem e habitou entre nós e se tornou criminoso em nosso lugar. Jesus não era criminoso, nós éramos. Então, muitas vezes nós confundimos com o preço, o custo do discipulado. O discipulado é a minha parte, é o que eu faço após ter me encontrado com essa cruz. Após ter recebido tamanha graça e tamanha salvação. E eu confesso que eu acho que todos nós, em algum momento, temos essa confusão. Em algum momento, em alguma área da nossa vida, isso não é bem claro. E é sobre isso que eu queria compartilhar com vocês. Então, a primeira coisa que eu gostaria de trazer à nossa memória, que é algo muito conhecido, eu não vim aqui trazer nenhuma novidade, mas tudo aquilo que a gente já tem aprendido através da igreja, dos pastores, dos estudos, dos GFs, que é o sacrifício da cruz foi grátis, mas ele teve um valor para Cristo. E o valor de Deus foi o tudo, o melhor que ele tinha. O preço foi pago por Jesus é inestimável. Não tem o que eu e tu faça, não tem o trabalho na terra que eu e tu possa fazer para poder pagar esse preço, tá? E a terceira coisa é seguir a Cristo. Não é quando a gente diz, então aquele que quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. E muitas vezes a gente via as pessoas falando, a minha cruz está aqui, ó, minha sogra. A minha cruz está aqui, o meu pai. A minha cruz está aqui, o meu marido. Mas a cruz não é sobre os outros, a cruz é sobre nós. Porque a cruz que Jesus carregou também era sobre nós. Então, nessa manhã, é preciso que exista uma clareza no nosso pensamento. Que o Senhor precisa iluminar coisas na nossa vida que muitas vezes a gente transfere para o outro, mas é sobre nós. Porque quando a gente fica triste com alguém, quando a gente fica irado com alguém, quando a gente fica decepcionado com alguém, quando a gente fica desapontado com alguma coisa que nos acontece, o problema nunca é essas coisas, o problema é nós. Porque Cristo foi perfeito, mas nós não somos. E é necessário que quando a gente se coloca diante da cruz, que a gente veja quanto a gente é imperfeito. Amém? Então, no mundo, existem uns conceitos. Por exemplo, o que é sucesso para o mundo? Sucesso para o mundo é tu ter prata, grana, dinheiro, poder. Tu ter também se dar bem. Como é que a gente fala? Se dar bem a qualquer custo. No mundo não importa o que tu tem que fazer para te alcançar aquele famoso sucesso, pois na cruz é completamente o contrário. Na cruz é negar a si mesmo, é autonegação, é a abnegação, como a Carol falou, é renunciar ao orgulho, ou nós não temos orgulho. É renunciar à vaidade, ou a gente não tem vaidade. Ou a gente simplesmente disse,
Ah, Senhor, eu recebo esse amor, esse perdão e pirilim pim pim, fomos transformados. Isso é uma verdade? Não. Esse evangelho é um evangelho da hipergraça e ele não existe na realidade. O que existe é o evangelho da cruz, que é negação diária. Ou seja, os nossos desejos egoístas, os nossos desejos desenfreados do nosso coração e a nossa própria vontade, que ela vem contra a vontade de Jesus. Então, se eu estou com dúvida sobre alguma coisa na área da minha vida, é só eu pensar. Como diz aquele filme, o que Jesus faria? Jesus estaria fazendo o que eu estou fazendo? Então, o evangelho que não nos traz confronto, ele não é o verdadeiro evangelho da cruz. E eu queria que tu pensasse comigo então um pouquinho sobre o tema. O tema é trocando o palco pela cruz e a performance pela mesa. Todo mundo conhece o TikTok. Todo mundo conhece o Instagram, certo? Tudo que a gente posta lá no TikTok, no Instagram, filma, faz vídeo, tira foto, ele é real? Ou a gente posta lá, hoje eu estou mal, claro que tem uns tantã, né? Tem uns tantã que botam. Hoje eu estou mal, hoje a minha esposa botou eu dormir no sofá. Hoje alguém me traiu. A gente bota, a gente faz isso. O que a gente tira a foto e bota lá? Só coisa boa, só coisa bonita. Eu me dei bem, não que tenha problema, não é sobre isso. Eu comprei um carro, eu ganhei na loteria, sei lá, certo? A gente não coloca coisas que vão, vamos dizer assim, depreciar a nossa imagem, ou a imagem que a gente quer passar. Então, o que acaba acontecendo? A gente passa uma imagem que não é real. Aquilo ali é uma performance. O que é completamente oposto da cruz, porque a cruz é morte. E que a performance, ela é completamente o oposto da mesa. Por quê? Porque a performance é aquilo que eu quero que os outros saibam. É aquilo que eu quero que os outros... Ou vocês já viram algum empresário famoso dizer, alguns até falam, mas dizer que quebraram, que naufragaram, as pessoas querem passar uma confiança. E eu tenho pensado muito sobre isso. O que nós queremos passar, nós que temos 30 e poucos anos, 40 anos, 50 anos, o que a gente quer passar para essas novas gerações? O que a gente quer deixar para essas novas gerações? A gente quer ensiná-los como o mundo tem ensinado, que eles têm que mostrar uma performance, ou a gente quer mostrar que é necessário morrer? Eles jamais vão morrer se eles não verem a gente morrendo. É necessário que a gente morra para que eles aprendam que eles também precisam morrer. Os meus filhos não vão entender que eles têm que se abnegar se eles tiverem pais que não abrem mão de nada. Amém? Amém. Então, eu fui lá no Google e botei assim: Google, me conta quem são os 10 homens mais famosos da atualidade, eu botei. E ele me trouxe, primeiro, Cristiano Ronaldo, Justin Bieber e Neymar. E eu falei, ai Senhor, fala comigo, o que o Senhor quer? E eu comecei a pensar sobre esses homens, que têm um talento, que jogam bem, que cantam bem, certo? Que fazem propaganda nas redes sociais. E eu fiquei pensando, tudo que esses homens têm hoje, que é fama, que é prestígio, ele é temporário. Por mais que a gente vá se lembrar do Cristiano Ronaldo nas próximas gerações, nada se compara à cruz, nada se compara a Jesus. Porque a história de Cristo, ela perdura pelos séculos dos séculos e até que ele venha. Então é preciso que Jesus seja mais referência nas nossas vidas do que essas pessoas. Eu não sei quem a gente olha hoje atualmente que tem sucesso no mundo e a gente se baseia nessas pessoas e acha lindo o que elas fazem. Mas eu quero te convidar e me convidar a passar a olhar melhor a pessoa de Jesus, porque Ele é a verdadeira referência que a gente precisa em todos os assuntos da nossa vida, seja profissional, seja familiar, seja qual for, família, seja criação de filhos, seja o que for. Amém? Amém. Então, mas por que eu estou falando tudo isso e eu ainda não entrei no texto que eu quero entrar? Porque a nossa, vamos dizer assim,
o que a gente tem no nosso coração, o que nós desejamos, importa para o resultado final que a gente quer chegar. Porque se o nosso coração estiver baseado nas coisas erradas, por exemplo, eu estou aqui, né? Estou conversando com vocês. Eu entendo como uma conversa. Mas se o meu coração estiver cheio de orgulho e eu querer ser reconhecido, e se eu estiver aqui com más intenções e querer receber aplauso de alguém, isso importa. E importa muito mais para mim do que para vocês, porque talvez vocês não saibam o que passa no coração de cada um de nós aqui, mas eu sei o que passa no meu coração. E o que passa no meu coração tem que convergir com aquilo que eu estou falando, porque senão isso é uma falácia. Isso se torna inoperante para mim mesmo, porque o evangelho para vocês vai ser o mesmo, mas para mim ele também precisa ser o mesmo. Então tudo que a gente está fazendo aqui, ou tudo que a gente faz fora daqui, lá na nossa casa, no nosso trabalho, ele tem que convergir para isso, ele tem que procurar essa intenção de fazer sem querer o reconhecimento, porque em algum momento da nossa vida o nosso coração, ele diz que ele é a coisa mais enganosa que possa ter. E muitas vezes a gente se engana com isso. A gente coloca as coisas na frente do Cristo. A gente coloca, eu já coloquei, eu imagino que tu também já. A gente coloca aquilo que a gente está fazendo na frente daquele que é digno de receber. Eu ontem estava conversando com o Guilherme sobre quando Adão ele está ali no jardim e ele recebe a ordem do Senhor. Adão queria multiplicar a terra. Adão queria fazer aquilo que Deus estava pedindo para ele fazer. Porém, ele preferiu fazer pelo conhecimento. Ele não preferiu fazer aquilo na dependência de Deus. Só que os filhos, nós somos chamados filhos. Nós estamos aqui para fazer as coisas não na dependência do conhecimento do bem e do mal, como Adão fez, mas na dependência do filho mais velho. Se a gente não tiver essa dependência, a gente jamais vai conseguir fazer. Sabe por quê, meus irmãos? Está lá em Lucas 9, 23. Diz assim: E dizia a todos, Jesus, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, não ao diabo. Tome a sua cruz e siga-me. E eu acho que o texto que mais reflete uma resposta, uma explicação a esse texto é Filipenses 2, do 9 ao 11. E foi por causa da obediência que Deus lhe deu um nome acima de todo o nome. E ele Deus assumiu a forma humana, tornando-se servo, submetendo-se à morte mais vergonhosa e dolorosa da sua época. Então, a explicação desse texto é: Jesus foi para a cruz nu. Jesus foi para a cruz, para lugares onde criminosos iam, onde era o nosso lugar, Diego, o meu e o teu. Nu, passando a maior vergonha que um ser humano podia passar, por amor de nós. Certo? Por amor de quem? De nós. Aqueles que estão lá em Lucas 14, 15, que fala: traga os cegos, traga os aleijados, traga os mancos, tragam todos que não têm valor. Porque é assim, irmãos, que eu me sinto, sem o Senhor na minha vida, há anos atrás, sem valor nenhum. Sem nenhuma perspectiva de ter uma família, sem nenhuma perspectiva sobre nada sobre a vida, sobre nenhum assunto. Eu era essa cega, eu era essa manca. Então, que nós, da mesma forma que fomos achados, possamos ter na nossa mente algo que está lá, Lucas 14, 25 ao 23. Eu passei um pouquinho da parábola que diz assim: Ora, ia com ele grande multidão, e voltando-se disse: Se alguém vier a mim e não aborrecer, não chatear, pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser o quê? Meu discípulo. Então, eu não sei vocês, mas quando eu tenho que dizer um não necessário para alguém que eu gosto muito, isso me dói. E às vezes eu fico na corda bamba,
Meu Deus, e agora? Jesus, eu sei que se eu disser sim para isso, eu estou errado, estou completamente equivocado. Eu não quero dizer não para uma pessoa que eu gosto. E agora, Jesus, o que eu faço? Eu não sei vocês, mas eu me sinto nesse lugar. E o Senhor nos ensina com o seu exemplo que Ele escolheu agradar ao Pai, como a gente leu ali no começo, por causa da obediência de Jesus. E Ele diz mais: e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Porque aquele que começa a construir uma torre sem ser capaz de calcular se pode terminá-la, será que essa pessoa está correta? Será que quando a gente faz um projeto, quem é da área de fazer projetos, quando a gente vai fazer uma casa, se a gente não compra o material necessário, a gente vai conseguir terminar ela? É necessário, como discípulo, a gente pense hoje, a gente calcule se a gente pode ser um discípulo. E esse texto, lá na tradução dele, ele tem o mesmo sentido da mesma forma, senta-te e calcula se podes pagar o custo de não seguir as exigências de Cristo. Será que nós podemos hoje dizer para o Senhor: não, Jesus, eu vou viver a minha vontade, mas eu vou à igreja. Não, Jesus, eu vou fazer como eu achar melhor, o que eu sentir paz no meu coração de fazer. Será que a gente vai estar cumprindo as exigências de Jesus e a gente tem coragem de reconhecer isso? Eu só vou no culto como visitante. Visitante, seja bem-vindo para mim todas as vezes que eu for. Será que eu vou estar fazendo as exigências que Cristo fez? Eu acho que Filipenses 3, versículo 8 e 9 nos diz assim: mais do que isso, Paulo nos fala, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo, meu Senhor, cuja causa perdi todas as coisas. Eu considero como esterco para ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo na minha própria justiça que procede da lei, mas que vem de Cristo mediante a fé. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. E eu vejo que Paulo aqui era um homem antes de ser encontrado por Jesus. Ele era um fariseu, um homem da lei, um judeu que tinha prestígio. E ele relata que não é que ele tenha desprezo pela lei, pelo contrário. Não é que ele tivesse desprezo pelo seu povo, pelo contrário. Paulo não disse: eu não estou nem aí para a lei e nem para os judeus. Não foi isso que Paulo está nos mostrando aqui. Ele nos mostra que excelente a tudo isso que ele viveu na sua religião, Jesus era excelente a isso. Será que também, como Paulo, a gente pode olhar para a nossa vida e dizer: tudo que eu vivi, tudo que o mundo tem hoje para me oferecer, Jesus é excelente? Será que a gente tem essa coragem nos nossos dias? Eu quero ter, irmãos, essa coragem. Eu espero de todo o meu coração nessa manhã que essa palavra, que todas as palavras que estão sendo proferidas aqui, que todas as conversas, que tudo que a gente faz nos encoraja de verdade, não apenas como uma motivação, mas algo que vem do Espírito, para que a gente possa viver a essa excelência, esse lugar mais alto que é conhecer a Cristo. Não apoiado lá, como diz Jeremias 9, que sábio não se orgulhe da sua sabedoria, nem os poderosos do seu poder, nem o rico da sua riqueza. Aquele que deseja orgulhar-se, que se orgulhe somente disto, em me conhecer e entender o Senhor, que demonstra amor leal e traz justiça e retidão à terra. É isso que me agrada, o Deus está falando, né? Então, foi isso que Paulo escolheu. Paulo considerou aquilo que para ele era motivo de orgulho, aquilo que era para ele motivo de valor, prejuízo por causa do amor que recebeu de Cristo. E mais, a gente pode pensar em alguns exemplos na nossa mente. De repente, o que nós queremos para nós é: eu quero ser um empresário de sucesso. Sei lá, não sei. Eu quero ser um tal coisa.
eu quero fazer tal coisa como vida profissional. Mas de repente, o Senhor tem algo excelente para nós. E como os nossos olhos não estão focados somente nisso, nós acabamos olhando algo por baixo, não olhando para o Senhor, não olhando para aquilo que o Senhor almeja para nós. E se aquilo que nós almejamos não é aquilo que o Senhor almeja, o que nós vamos fazer com isso? É por isso que a gente tem que ter a abnegação, saber deixar as coisas pelo Senhor. Certo? E o que me chama muita atenção nesse texto, que é um texto curto, quando ele fala que ele quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo, diariamente. Ou seja, tudo que eu fiz tá legal. Eu abri mão do sei lá, eu abri mão do não sei, eu abri mão das drogas, eu abri mão do vício, eu abri mão da prostituição, eu abri mão de tantas coisas. Isso já passou. O que eu tenho que abrir mão hoje? Eu abri mão do orgulho. Mas hoje, o que eu tenho que abrir mão hoje? Porque nós, às vezes, ficamos aqueles crentes, principalmente quem é mais crente há mais tempo. Eu já fiz tanta coisa, acho que está meia boca, serve. Mas será que está servindo? Não me parece que foi isso que Jesus falou para nós, para mim. E eu queria fazer com que a gente pensasse um pouquinho em alguns desafios que a gente enfrenta, que está lá em Hebreus, tá? Hebreus, capítulo 12, versículo 1 e 2, a gente vai ler. Tá? Vamos se eu achar na Bíblia do Noé, né? Não é a minha Bíblia, não sei onde está Hebreus. Mas vamos lá. Hebreus, capítulo 12, versículo 1 e 2. Alguém quer ler para mim bem alto? Alguém lê para mim bem alto? Diz o quê? Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande número de testemunhas, livremos de todo peso e do pecado que tão firmemente se apaga a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Aleluia! Aleluia! Obrigado, meu irmão. Então, ele está nos ensinando aqui, esse texto há pouco tempo foi nos ensinado através do pastor, que esse peso do pecado, ele não está se referindo apenas a nós cometermos pecados, nós cometemos pecados todos os dias. Mas o que eu quero chamar atenção é sobre pecados específicos que se tornam repetitivos e corriqueiros na nossa vida, que a gente finge que eles não estão ali. E eu vinha pensando sobre isso, certo? E eu pensei em algumas coisas que podem fazer com que a gente pare ao meio do caminho. E uma dessas coisas que me vem à mente são, talvez algumas coisas que nós fizemos não são pecados explícitos, mas são embaraços, são coisas que nos prendem. São coisas desnecessárias. Ou seja, quando nós abrimos exceções, sabe aquele jeitinho brasileiro? Quando nós fizemos negócios à noite. Quando nós temos 2 pesos e 2 medidas. Quando nós fizemos acepção de pessoas. Mas tu não falou de pecados mais graves. Porque pecados simples como esses aqui, às nossas vistas, porque não agridem o nosso olhar, muitas vezes eles são tratados como algo comum, normal. Normal a gente estar na roda de amigos e falar um monte de bobagem, será? Normal a gente ser da 5ª série, às vezes eu mexo lá em casa, né? Eu falo, 5ª série chegou. Né? Não, a gente não pode tratar isso como normal. Por quê? Porque o pecado da prostituição a gente não aceita como igreja, mas o pecado da fofoca a gente aceita. O pecado, eu vou ter que contar aqui só um pouquinho. O pecado da gente não guardar os irmãos, ter olho mau sobre eles, também a gente aceita.
A gente aceita no nosso coração pensar mal dos outros. Então, talvez não seja só a prostituição, o álcool, outras coisas que nos levam para o pecado, mais explícito, aquele que chama atenção, que muitas vezes nos impedem de seguir em frente, caminhar em rumo a essa cruz, carregar essa cruz. Ou aqueles embaraços desnecessários que muitas vezes a gente fica gastando nosso tempo em coisas inúteis. Más conversações, ficar assistindo, por exemplo, série. Sei lá, estou terminando essa série há 200 dias, não termino nunca. Mas o que isso está edificando a nossa vida? O que isso está tratando o nosso coração? Ah, mas lá teve uma coisa que falou comigo. Beleza, ainda bem que Jesus usa todas as coisas para falar conosco. Porque se ele não usasse, a gente estava perdido. Não é? Quanta coisa improdutiva a gente tem feito que a gente tem que parar agora e pensar na nossa mente? O que está improdutivo na minha vida? O que eu estou fazendo que não serve para nada? Aí de vez em quando a gente aperta o passo da fala para ver se nos estão acordados. Está acordado? Então, né? Amém. Então, nós precisamos, como o texto nos diz, manter os nossos olhos fixos. Se eu olhar para os outros, eu não vou conseguir. E eu me lembro que teve, há pouco tempo, o pastor fez uma prova de um conteúdo da escola bíblica, que ele perguntava no final sobre o que tem te feito não parar, mas o que te desestimula? E ali eu senti meu coração pesou, porque eu disse, Senhor, muitas vezes eu olho para as pessoas. Eu olho, Senhor, para os outros, porque eu gostaria, Senhor, também de estar em outra página, Pai. Eu não estou olhando com meus olhos fixos para Ti. E aquilo falou muito comigo, porque eu percebi que de uma simples pergunta tinha coisas que eu precisava deixar de olhar para os outros e olhar para mim. Se tu quer te queixar de alguma coisa, te queixa do teu próprio pecado, não dos outros. Porque o pecado dos outros não vai mudar a tua vida. Mas quando eu me arrepender dos meus, talvez eu mude. Glória. Amém? Amém. E quando eu estava pensando sobre isso, um dos textos que me veio ao coração, que a gente tem lido bastante lá em casa sobre Apocalipse, e tentado estudar e tentado entender, porque a gente tem entendido que como igreja, a Bíblia é completa para nós. O Novo Testamento é todo. E muitas vezes a gente se esquece da mensagem do filme e o mundo cada vez está mais jaz no maligno. E a gente se esquece dessa mensagem que Jesus deixou para nós. E um dos textos que falou muito comigo foi justamente o texto que a Carol falou, que fala no capítulo 3, 20 ali, né? Um pouquinho antes, que fala assim, Jesus, quando ele fala com a igreja de Tiatira, ele fala assim, ó, olha, eu tenho visto o teu amor, o quanto tu é serviçal, o quanto tu está para servir teus irmãos. Eu tenho visto que tu tem perseverado, tu tem vindo, tu tem ido à igreja, tu tem ido aos estudos, tu tem conversado com os irmãos, tu tem tentado com esses irmãos. Só que eu tenho uma coisa contra ti, que tu toleras a Jezabel, essa mulher profetisa. Isso era uma pessoa física que se portava como Jezabel lá do Antigo Testamento. Isso não era um espírito, era uma pessoa real. Era um comportamento. Essa mulher enganava seus servos. Então, o que eles estão dizendo ali? Naquele lugar, dentro da cultura deles, eles trabalhavam em um negócio como um mercado. Até o pastor ensinou isso um pouco sobre há pouco tempo. Lá quando ele falou de Coríntios, acho que foi. Que eles trabalhavam no mercado e essas pessoas dessa cidade, eles vendiam tecidos tingidos. Só que, para participar como mercadores ali, eles tinham que participar de festas pagãs. E nessas festas pagãs, eles não só tinham que comer alimentos oferecidos a ídolos, como tinham que se prostituir ali. E eles estavam deixando que a cultura dessa mulher, que achava que tudo era tolerável, vocês toleram Jezabel, vocês toleram práticas dessa mulher, que isso poderia ser aceito. Mas o Senhor, Ele nos chama essa manhã, como chamou essa igreja, a não tolerar coisas que não são, dizendo que não tem problema nenhum. O Senhor nos deu o seu Espírito e a gente não precisa ficar perguntando para todo mundo se isso pode ou não pode. É claro que a gente pode perguntar, porque aqui nós temos o Espírito Santo
E o Espírito Santo fala comigo através da Paulinha. Mas o que eu quero dizer é que tem coisas na nossa mente que a gente sabe que é pecado. Tem coisas na nossa vida que a gente sabe que a gente tem que tirar, que a gente tem que aborrecer aquilo. E a gente acaba muitas vezes se fazendo de bobinho, como eu digo, se fazendo de tongo, sim, e aceita certas coisas que não são mais, pode ser no nosso trabalho. Quantas vezes no nosso trabalho nos pedem coisas que a gente não pode fazer como cristão? E aí a gente fica, bah, e agora, Jesus, não dá pra... Não, não dá. Não é por causa de um trabalho como aqueles homens que nós devemos aceitar doutrinas erradas. E graças a Deus nós temos uma igreja saudável para estar. Mas isso, se eu chegasse aqui e colocasse para vocês, ou qualquer outra pessoa colocasse para vocês, coisas que vão contra o que a Escritura diz, vocês não podem aceitar porque é minha, ou do pastor, ou da pastora, ou de qualquer outra pessoa. Porque muitas vezes, mas é meu irmão, eu posso fazer um negócio meio assim, eu posso tolerar alguma coisa. Ou por causa de um interesse meu, um interesse próprio. Eu não falo aquilo que o Senhor quer que eu fale muitas vezes, né? Outra coisa que me chama muita atenção nesse texto é que ele fala, se você se arrepender, eu vou sentar à mesa com vocês. Glória. E eu vou partilhar desse banquete com vocês, desse alimento. Então, é necessário que a gente possa... Aí as pessoas podem pensar assim, mas isso para a igreja? Jesus falou isso para a igreja. E Jesus fala isso para nós hoje. Da mesma forma que Jesus falou com a igreja de Laodiceia, que pensava que tinha grandes coisas. Tu és rico. Eles pensavam que eles eram ricos. Tu diz que tu é rico, mas na verdade tu é pobre, tu é cego e tu é nu. Porque tu acha que tu tem algo que pode te sustentar como uma vida financeira estável ou outra coisa. Mas só que na verdade eles não tinham o principal, que era estar firme com Jesus. Né? Então a gente vê que muitas vezes também na nossa vida, assim como essas igrejas, a gente tem muita coisa para arrepender. E esses dias eu vi um teólogo falar sobre que a igreja que nós fizemos parte, que é a igreja ocidental, ela é uma igreja tão descansada porque não é martirizada. E muitas vezes a gente é rico mesmo, a gente acha que tem muita coisa. Só que será que a gente não está sendo pobre, cego, nu e não está vendo? Porque a igreja lá, que eu vou falar um pouquinho daqui um pouco para nós, a igreja da Janela 1040, que o Rivael depois pode botar umas matérias bem legal lá para nós, porque ele sabe sobre esse conteúdo, é uma igreja que vem sendo perseguida há anos e nós temos toda a liberdade de cultuar Jesus e eles não têm. Os nigerianos vão chegar para nós. Então, Tiago também nos adverte, diz assim, adúlteros, vocês não sabem que as amizades com o mundo, elas são inimizades contra Deus? Quem quer ser amigo do mundo, se faz inimigo de Deus. E eu nunca tinha, vamos dizer assim, me dado atenção que esse tipo de palavra que ele está falando aqui, adúltero, está relacionada no grego a dividir lealdade. Ou seja, se eu chego aqui e falo bem do pastor, da Lu, da Mana, se eu falo bem da Paulinha somente pela frente e pelas costas eu falo mal, a minha lealdade está dividida. Amém? Então a mesma coisa é com Deus, fica fácil da gente entender. Que se a gente tiver a nossa lealdade com o Senhor dividida, a gente não é amigo dele, a gente é amigo do mundo. E não tem como ser amigo de Deus e ser amigo do mundo, não tem como a gente servir a dois senhores. Quantas coisas a gente considera boa na nossa vida. Mateus 16, 24, vou começar no 21, diz assim: desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos sacerdotes, dos mestres da lei, e fosse morto ao terceiro dia. Então Pedro fala para ele, chamando à parte, chamou Jesus no cantinho e disse assim: que Jesus? Que isso, Jesus? Tu nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. E Jesus vira para Pedro e diz assim, para trás de mim, Satanás, você é pedra de tropeço para mim.
e não pensa as coisas de Deus, mas coisas do homem. E Jesus disse aos discípulos: se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por causa minha, encontrará. Pois que adianta o mundo você ganhar e perder a sua alma? Ou que homem perderá, ou que o homem poderá dar em troca da sua alma? O que nós temos hoje para ofertar? E uma coisa me chama muito a atenção é que Pedro dá uma de esperto para Jesus e diz assim: que Jesus, vem aqui. Não acredito. Pedro, tu não sabe? Tu não tá sabendo quem tu é, cara? Tu é o Messias, como é que tu vai morrer na cruz? E muitas vezes nós também temos que fazer essa voz calar dentro de nós. Porque muitas vezes quem fala isso para nós, tudo bem, pode ser Satanás, mas vem de nós. Nós queremos muitas vezes nos poupar daquilo que a gente sabe que é uma pedra no nosso pé, que a gente não quer abrir mão. E nós queremos nos poupar. Não, tu é filho de Deus, tu é, o Senhor, tu está no centro do coração do Pai, tu é o centro da atenção de Deus, Deus é o dono do ouro, da prata. Nossa, capaz que eu vou passar um sofrimento, capaz que eu vou passar por uma dificuldade, capaz que eu vou passar por uma tribulação, por um problema de doença, de finanças, de briga conjugal na minha casa, capaz que vai acontecer alguma coisa, tá louco, nada vai entrar na minha tenda. Só que isso é mentira, porque nós seguimos a um homem que era Deus e que não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele foi para a cruz em nosso lugar, ele não tinha nada a ver com isso, nós temos. Amém? Então, o que isso tudo que eu estou falando tem a ver com os nigerianos? Eu falei, o custo da cruz é o mesmo na Nigéria? É o mesmo para o povo nigeriano? Então eu vou te contar uma coisa, que eu também não sabia. Diz assim, na Nigéria, 7.087 cristãos morreram em 2005. Isso na janela 1040. Em média, 7.899 pessoas, por crerem em Cristo, foram sequestrados. Mais de 19.100 igrejas foram destruídas. Isso representa 90% da perseguição na terra. 90% acontece com os nigerianos. E a gente está aqui, passando perto da cruz, até olhando para ela, até dizendo, é verdade, Jesus, já vou aí. Enquanto os nigerianos estão tomando a sua cruz. Enquanto os nigerianos estão morrendo por carregar, somente carregar. Eles nem sequer precisam dar uma palavra. O fato deles carregarem uma Bíblia leva eles para a morte. E outro fato me chamou muito a atenção, que é que os muçulmanos, que a religião de Maomé, ela tem crescido muito nos últimos tempos. É a religião que mais tem crescido. E dentro dessa religião tem muitos extremistas que são as pessoas que martirizam o povo cristão, esses homens. E uma delas se chama Boko Haram, que é o que de fato governa na Nigéria, que persegue os cristãos, que mata os cristãos, que as mulheres são estupradas, que pastores são mortos por levar a palavra. Muitos pastores só têm uma folhinha da Bíblia, porque eles não podem carregar uma Bíblia inteira. E nós só passamos por perto da cruz. No México, o México não é diferente do Brasil. O México é um país onde o narcotráfico simplesmente impera. E sabe o que tem acontecido com os cristãos? Eles não têm se misturado a essas práticas. Diz o texto que está lá, já vou dizer onde está para vocês poderem ler depois. O México é aqui na América Latina. E as milícias, elas perseguem os cristãos. E essa perseguição tem aumentado muito nos últimos tempos, mas eles não negam a Jesus. Eles não cooperam com os cartéis de drogas, eles denunciam a corrupção, por isso que eles são mortos. Eles enfrentam o narcotráfico.
eles pregam o evangelho e não tropeçam. Eles traçam o caminho da cruz. Muitos agricultores no México têm perdido as suas propriedades, são forçados a fugir. E isso leva à perda de coisas básicas como água, luz. Eu não sei vocês, meu coração se enche de temor, irmãos, porque muitas vezes aquilo que é tão comum para nós, muitos irmãos nossos que são parte da igreja, eles não estão tendo, por amor a Jesus. As crianças não têm acesso à escola, simplesmente porque eles dizem não para os narcotraficantes, dizem eu não vou fazer. E isso faz com que eles percam tudo aquilo que para eles hoje é um prejuízo, que nem foi para Paulo. Isso toca muito meu coração. E no Brasil, diferentemente desses lugares, esse texto está lá nas Portas Abertas. É uma organização que ajuda esses cristãos, que dá acolhimento a esses cristãos. São pessoas de todos os países que tentam dar refúgio, que levam eles para outros países, que ajudam esses cristãos que estão em situação de vulnerabilidade, porque isso é vulnerabilidade de verdade. Então, diferente deles, o Brasil é um dos países onde tem mais cristãos no mundo. E diz que, em média, 30% se dizem evangélicos, se dizem. E o que acontece? Eu fiquei pensando, será que esse número é real, Fábio? Será que esse número, ele reflete como a nossa sociedade está hoje no Brasil? Se nós fôssemos 30%, será que estaria como está hoje? E eu, sinceramente, diante do que eu vejo, parece que não. Parece que, dentro desses 30%, nós somos muito nominais. Nós também, como os católicos, nós vamos à igreja para cumprir ritual. E um texto que eu estava lendo esses dias fala o seguinte: nós somos muito bons em ir à igreja até. Nós somos muito bons em ir em festas, em ir tomar a Santa Ceia, ou de ir à igreja quando a gente está precisando. Mas será que isso não tem nos tornado crentes evangélicos nominais? A gente não quer ser nominal. Eu tenho certeza que vocês estão aqui, vocês querem ser crentes, como o Tiago fala, praticantes. Então, o crente participante, ele se senta à mesa. O crente participante, ele se deixa ser tratado na mesa. O crente participante, ele não dá desculpa dos seus pecados. Ele não diz, vou lavrar um campo, ou vou casar. Ele diz, eis-me aqui, Senhor. Né? Então, eu me deparei com um texto há poucos dias que dizia assim: existia um jovem, conta-se que um jovem soldado foi trazido para Alexandre o Grande, acusado de esconder-se em uma caverna para não sair à guerra. Eles podiam fazer isso? Não. Todo soldado tinha que estar. Sim, senhor. Alexandre pergunta para aquele homem, qual é o teu nome, soldado? E o soldado responde, Alexandre, senhor. Ele pergunta novamente, surpreso, como é teu nome? E ele responde, Alexandre, senhor. E ele pergunta furioso, agarra o cara pela camisa e grita assim, ó, qual é o teu nome? E ele diz, tremendo, é Alexandre, senhor. Alexandre fala assim para ele. Alexandre balança ele e diz assim, meu amigo, ou tu troca de nome ou tu muda de vida. E nós também, Deus pode estar nos perguntando hoje, qual é o teu nome? Como tu se chama? Eu sou cristão, Senhor. Eu sou cristão. Será que a resposta do Senhor para nós não é muda de vida ou muda de nome? Eu não sei vocês, mas esse texto tocou em mim. Tem muita coisa na minha vida que tem que mudar. Tem muita coisa que eu tenho que morrer para mim mesmo. E para mim estar já caminhando para o final, eu queria te fazer algumas perguntas. Eu gosto de pergunta, porque eu me entendo fazendo pergunta para mim mesmo, tá? Quais são as nossas intenções hoje? Será que as nossas intenções estão parecidas com o povo do México ou da Nigéria?
Qual de nós está disposto a ser perguntado? Tu é meu discípulo? Ou Jesus vai olhar para nós e vai dizer, eu não te conheço? Será que a gente pode largar as comidas, coloca entre parênteses, que não estou falando de comida, sacrificada a ídolos, e sentar à mesa com Jesus e comer do banquete que Ele tem para nós? Será que nós, assim como Jesus, a gente pode falar, a minha vida ninguém a toma, eu dou voluntariamente? Tem um famoso teólogo, que é o Pink, que ele fala assim, ó, para os homens ímpios foi um assassinato, mas para Cristo foi uma entrega voluntária. E talvez hoje nós estejamos com muitas coisas no nosso coração oculta, que ninguém aqui vai ficar sabendo. Tu pode vir para o retiro, tu pode ter sido abençoado, Jesus pode ter falado contigo, mas tu continuou inerte, tia. Eu continuei inerte. E a pergunta que eu quero me fazer e te fazer nessa noite é, será que a gente não tem que tomar uma posição hoje? Sabe, porque tem uma coisa que cura, que é nós sentarmos à mesa com um irmão e dizer, pastor, estou mal. Eu preciso de ajuda nessa área da minha vida. Ou eu vou ficar enrolando por mais quantos anos? Ou eu vou ficar fingindo por mais quantos anos que eu não tenho um problema que Jesus está pedindo para ser tratado hoje? Jesus está nos dizendo, te arrepende agora, larga as coisas que são lícitas, mas não são para ti. Que nem o pastor Igor pregou semana passada. Tu, porém, Timóteo, tu não pode, eles podem, tu, porém. Será que a gente pode hoje procurar um irmão que está aqui, o pastor que está aqui, e falar, pô, minha vida está toda errada. Ou a minha vida está em parte errada. Ou eu não tenho caminhado, eu tenho cansado. Sabe que teve uma época na minha vida que eu estava meio revoltada, irmãos. E a gente estava na sala brincando com o Tevinho. E ele me perguntou, mãe, esse quadro, quem é que te deu? Eu disse, a tia Pâmela. E ele falou para mim, que quadro bonito, né? Eu falei, filho. E ele falou, mãe, sabe, eu acho que é tu que tá parada no meio do caminho. E aquilo toca tão forte na minha vida, porque era verdade, sabe, irmãos? E graças a Deus o Senhor usa até as crianças para falarem com a gente. E eu falei pro Senhor, Senhor, eu não quero ser rebelde. Eu não quero ficar parado em meio do caminho, Senhor. Me ajuda a pegar a cruz de volta e seguir carregando. Eu espero de todo o coração que nessa noite a gente possa, nessa tarde, nessa manhã, nem sei, que a gente possa olhar para a cruz, que a gente volte a carregá-la, que a gente siga da beira do caminho que a gente parou, porque o Senhor não nos chamou para andar à beira de caminho nenhum, mas Ele nos chamou para prosseguir, seguir ao alvo, para o autor e consumador da nossa fé. Amém? Seria isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Amém? Se coloquem de pé, pastor.